Sabadão, 10 de novembro de 2018. Já são quase 17 horas e tá chovendo, ó. Quase uma semana chovendo já, 4, 5 dias. Praticamente a semana inteira chovendo. Para um pouquinho, chove de novo. Tá uma bênção, graças a Deus. E mais abençoada é a palavra de Deus. Estou aqui na igreja aqui agora. A palavra de Deus fala que nós temos que ser abundantes na obra de Deus. E aqui em segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, fala bem assim, ó: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então o apóstolo Paulo, ele estava dando graças a Deus que a fé do povo de Tessalônica, da igreja, do povo dos Tessalonicenses, estava crescendo sobremaneira. A fé, a confiança em Deus, a fé daquele povo estava crescendo sobremaneira, ou seja, de uma forma extraordinária, sobrenatural. A nossa fé, ela deve crescer, ela não deve diminuir, ela não deve atrofiar, nem parar. Não, a nossa fé, ela deve crescer. E a fé desse povo aqui estava crescendo sobremaneira. E além da fé deles estar crescendo sobremaneira, aqui está dizendo que o amor deles, um para com os outros, estava aumentando. Então o apóstolo Paulo estava dando graças a Deus. Da fé deles está crescendo de uma forma sobrenatural, sobremaneira, está desenvolvendo, está crescendo. E o amor deles, um para com os outros, também estava aumentando. Que bênção, né? Mas veja o que diz aqui na continuação da palavra de Deus. Fala bem assim, ó, no versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então veja que maravilha, veja que coisa maravilhosa, extraordinária. A fé deles estava crescendo sobremaneira e o amor aumentando em meio às perseguições e em meio às tribulações. E essas perseguições aqui, nós cristãos de hoje, nós não enfrentamos ou passamos nem um décimo, nem um milésimo do que aquele povo enfrentava. A perseguição antigamente era terrível, era terrível. Comparado com a de hoje, eram terríveis as perseguições e as tribulações. Por exemplo, de perseguição naquela época era de pegar os cristãos, colocar no presídio, sem eles ter feito absolutamente nada, sair arrastando pelas ruas, né? Espancar, torturar, jogar na cova dos leões, e por aí vai. Era esse tipo de coisa, perseguições terríveis, apedrejar, né? E por aí vai. E tribulações, por exemplo, muitos passaram fome. Tribulações, por exemplo, passar fome, frio, sede, serem perseguidos pelas autoridades, até por sacerdotes. Então, eram coisas difíceis, terríveis. Quando se fala aqui perseguições e tribulações, a coisa era pesada mesmo. E mesmo nas perseguições e tribulações, a fé deles estava crescendo sobremaneira e o amor estava aumentando. Que seja assim conosco, em cada cristão, cada homem de Deus, mulher de Deus, no Brasil e no mundo.
que em meio às tribulações e perseguições que todo cristão está sujeito a enfrentar, a passar, que a fé em Deus possa crescer e o amor possa aumentar. Que a nossa fé e o nosso amor em Deus e o amor para com as pessoas, mesmo diante das maiores dificuldades das nossas vidas, a fé em Deus possa aumentar, crescer cada vez mais e o amor para com o próximo, para com as pessoas também possa aumentar. Amém? Fique na paz. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.